o Tribunal Superior Eleitoral mandou a Presidência da República remover publicações que trazem Lula em destaque. Matheus, lembrando que a lei das eleições proíbe que agentes públicos façam publicidade institucional nos 3 meses anteriores à votação. Também há uma série de regras em relação a pedido de voto explícito, outra que também o presidente foi apontado aí como tendo descumprido e ele próprio admitindo que pode ser multado por isso. Agora, essa é uma questão um pouco mais séria. Publicações que dão destaque, né, personalizam a figura do presidente neste período aí do defeso eleitoral. Exatamente, Yuri. Por isso, o ministro Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, determinou à Secretaria de Comunicação do Governo Federal a remoção de qualquer conteúdo que tenha o presidente Lula em destaque. O Partido dos Trabalhadores alegou perante o TSE que eram reportagens em sites oficiais do governo e também nas redes sociais vinculadas ao Executivo Federal, apenas jornalísticas, informando uma viagem do governo, uma viagem presidencial, que teve uma reunião importante do ponto de vista apenas institucional, mas, segundo o ministro Cássio Nunes Marques, as publicações foram além do conteúdo jornalístico e informativo. O ministro afirmou: neste período só podem conteúdos vinculados ao governo federal, a páginas institucionais do governo, que tenham diretamente uma prestação de serviço. Por exemplo, a abertura de um prazo para adesão a um programa do governo federal, um início de um novo benefício social. Tudo isso pode sim ser informado pelo governo federal, mas não pode vir com uma imagem do presidente, com uma afirmação de que é uma medida de tal político, de tal ministro. Isso não pode, por isso que o ministro Cássio Nunes Marques atendeu o pedido e determinou a remoção de todos esses conteúdos. Interessante que o ministro não aponta exatamente na decisão qual conteúdo tem que ser removido. Ele deixa para ele estabelece a regra, clareia, esclarece o que pode, o que não pode e manda o governo cumprir a decisão. Portanto, em muitos casos ali vai caber ao próprio governo fazer a interpretação se está enquadrado ou não nas situações que o ministro cita na decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É exatamente esse o ponto que o ministro traz na decisão. O PT alega que foi um conteúdo jornalístico, ou seja, apenas para informar a população, mas o ministro viu que não, que tinha ali um cunho de promoção pessoal do presidente da República, o que nesse período, como o Yuri bem disse agora, é o período de defeso eleitoral, ou seja, a máquina pública não pode ser usada para beneficiar, para destacar a atuação de um político. Só pode ser usada a máquina pública, a máquina de comunicação do governo, para deixar a população informada sobre os programas, sobre os benefícios e sobre as iniciativas do governo federal que impactem diretamente a vida do cidadão. Mas não pode isso ser usado com uma foto do presidente, com uma promoção do presidente da República. Por isso que o ministro Cássio Nunes Marques tomou essa decisão, deu 24 horas para o governo remover e também para as redes sociais, para as empresas que, claro, é quem comanda essas páginas de internet onde o governo tem seus perfis. E ainda falando, Matheus Teixeira, sobre propaganda eleitoral, fica de olho nessa notícia que a gente traz agora. Vou pegar daqui, Yuri, obrigada por enquanto, Matheus. Falando de propaganda eleitoral, o que pode, o que não pode, olha essa. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, proibiu a propaganda eleitoral feita por meio de adesivos em carros de aplicativo. Quem conta os detalhes nessa decisão é a repórter Camila Tícia, direto de Salvador. Boa tarde, Camila. Qual vai ser, então, a pena para quem descumprir essa proibição? Como é que vai funcionar? Boa tarde. Oi, Débora. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, esse alerta é justamente para quem trabalha com transporte por aplicativo ou até mesmo para quem pretende disputar as eleições, porque essa punição ela pode ser uma multa no valor de até R$2.000. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que carros usados
transportar passageiros não podem ser utilizados para circular propaganda eleitoral enquanto estiverem prestando esse tipo de serviço do transporte por aplicativo. Na prática, o tribunal entendeu que durante as corridas, esses veículos deixam de ser apenas ali um veículo particular e passam a ser considerados um espaço de uso comum. Então, pela legislação eleitoral, a propaganda é proibida em locais onde há essa circulação do público. Quem descumprir a regra, portanto, pode sim ser responsabilizado pela Justiça Eleitoral. Então, esse entendimento veio depois de um julgamento de um caso de Caruaru, em Pernambuco, na última eleição, que o candidato foi multado em R$2.000 por adesivar um carro de aplicativo com um número e o nome dele durante a campanha. E aí, depois de analisar esse recurso, o TSE manteve a multa e consolidou essa regra. Então, enquanto o carro estiver sendo usado para transportar passageiro, é proibido que eles utilizem os adesivos durante a campanha eleitoral para poder fazer a propaganda de algum político. E um lembrete importante é que essa propaganda eleitoral, ela só está autorizada a partir do dia 16 de agosto, que então os candidatos podem utilizar a internet e qualquer meio que é liberado a fazer a campanha eleitoral de acordo com as leis da Justiça Eleitoral. Eu volto com vocês aí no estúdio.